Oi, amiga. Demorei, o outro celular não queria entrar. Misericórdia. Misericórdia. Boa noite, a paz do Senhor a todas. Tudo bem, gente? Tava com uma musiquinha aqui, vou ter que botar no outro celular. Oi, Adeilda. Fernanda. Paz, amiga. Que linda! Minha amiga toda estilosa, gente. Essa menina é um Só espetáculo. você, só você faz isso comigo. Olha que eu vou baixar aqui. Falar de cicatriz, eu lembro dessa música. Não tem como. Não, impossível. Paz do Senhor, quem tá chegando. Chama as amigas. Vou chamar as meninas. Eu estava lendo os testemunhos no YouTube hoje relacionados a essa canção da Bruna Carla. Que Muito lindo. forte. Muito forte. É cada cicatriz, cada coisa assim. Fernanda, separei, olha, um monte de coisa. Olha, cada cicatriz, cada marca que a gente tem, meu Deus do céu. Humilhação, Quando, traição. quando Meu você me convidou para fazer uma live, eu falei assim: Angélica é curadas para curar, né? Não tem como não olhar a Angélica e lembrar dessa frase, curadas para curar. E na mesma hora eu pensei, cicatriz. Meu Deus. Porque cicatrizes sim, feridas não, né, amiga? Aleluia, exatamente. Cíntia Cicatrizes, Gregório. sim, Isso aí. feridas não, né? Desse jeito. Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Da glória. É hoje, vai ser glória. Cheguei agora do trabalho, eu vim direto, tô arrumadinha. Tá lindo, Olha como aí. sempre. Minha amiga Cíntia Gregório tá aí, ó. Mulheres levantando outras mulheres. É desse jeito, amiga. Isso Desse aí, jeito vamos falar mesmo. sobre isso aqui. Vamos embora. Deixa eu esperar só mais um pouquinho pra gente orar. Chamar A cantora Alnerícia e minha amiga. Olá! Seja bem-vinda, querida. Obrigado, Cíntia. Tão gentil dizendo que eu tô linda, olha. Fernanda, eu vou botar um Somos banner lindas. aqui também. Vou lembrar de fazer isso. Não sei fazer essas coisas. Tá lindo. Já temos 4. Quem vai orar? Você ora, Fernanda? Pode ser. Vamos orar? Ora. Ora aí pra gente começar. Amantíssimo Deus, Senhor amado, querido, Aleluia. Senhor, nessa noite, Senhor, tu marcaste um encontro conosco. Pai amado, vem se estar presente nessa live conosco. Vamos falar de Ti, vamos testemunhar de Ti, vamos glorificar o Seu nome em nossa vida. Senhor, o tema hoje é Aleluia. cicatrizes. Quantas cicatrizes nós temos, Pai amado? Mas todas elas glorificam o Teu nome. Todas elas, Senhor, o seu nome é glorificado, porque é Aleluia. o Senhor que passa o bálsamo, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que dá toda a cicatriz, toda a cura de todas as feridas. Recebe, Senhor, nessa noite, essa live, recebe a nossa adoração, toca o coração das suas filhas. Senhor, cada um que esteja assistindo essa live, receba de ti, Pai amado, nessa noite. Pai, fala conosco, continua conosco, esteja presente conosco, Pai amado, em Aleluia. nome de Jesus. Ô, glória. Aleluia. Oi, gente, que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra ter cada um de vocês aqui.
São muito... Ai, meu Deus, né? Cioli, minha amiga Cida, Roberta, pastora Roberta. Ai, gente, é muita gente bonita aqui. Deixa eu ver mais quem. Como é cantora, como é o nome da sua amiga, Fernanda? Alnerice, cantora Alnerice. Alnerice, sejam bem-vindas, gente. Isso. Então, você começa ou eu começo? Pode começar, amiga. Então, vamos lá. Eu estava conversando com a Fernanda, é uma pessoa muito doce, sabe? E o que eu tenho identificado em algumas pessoas com essa característica doce, carinhosa, meiga, são pessoas que foram marcadas, feridas intensamente, mas que se permitiram ser curadas por Deus. Escolheram ser curadas, escolheram não... Ai, Giliane, linda! Escolheram não viver ferida. Escolheram ser livres daquilo que feriu, que magoou, que entristeceu. Aquilo que marcou elas ruim, né? De uma forma triste, sabe? Então, eu cuido de mulheres, né? Tenho mulheres que cuidam de mim, eu também cuido de mulheres. E as maiores características dessas pessoas, que são hoje meiga, carinhosa, que incentivam outras mulheres, que ajudam outras mulheres, são mulheres, gente, que têm uma história, que têm uma marca, que tem histórico, assim, às vezes terríveis, que você olha assim e fala, meu Deus, você já viveu isso? Não acredito. Você já passou por isso? Eu fico, assim, impressionada. Como as pessoas libertas, as pessoas curadas, elas têm capacidade de curar outras pessoas de uma maneira extraordinária. É de um jeito assim que eu fico... Essa semana passada teve encontro da pastora Tânia Garcia, meu amor. Minha Nossa amiga Tânia. Um abraço para você, amiga. Thalita, minha secretária. E semana passada eu vi algumas fotos, Fernanda. Eu chorava de ver, porque eu conhecia algumas histórias daquelas mulheres ali. E como aquelas mulheres superaram, como as mulheres se permitiram uma mudança, se permitiram florescer no deserto, se permitiram, sabe, ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida com cicatrizes. Como é que você falou no início? Cicatrizes, sim. Ferida, não. Feridas, não. Exatamente isso. E quando eu fui estudar sobre o que é cicatriz, cicatriz é o fechamento de uma lesão na derme provocada por um acidente ou cirurgia. Quando acontece a ruptura da derme, o colágeno vai sendo remodelado, de maneira que a lesão seja fechada até que haja regeneração das células do local ferido. Isso. Vocês que estão aí, nós que estamos aqui do outro lado do telefone, nós sofremos essa regeneração da ferida. Aleluia. Foi a regeneração das células no local ferido. Porque nós temos marcas, temos cicatrizes que não é aparente. Não dá para ver. Nem toda cicatriz é visível. Eu tenho cicatrizes, olha, tá vendo? Marcas que dá para ver que foram curadas. Só que as marcas e as feridas na alma, a marca e feridas que a gente tem por dentro, essa daí ninguém vê, só ele vê. Mas é necessário só que ele veja, porque ele é o único que tem a cura. Verdade. E até quem é usado para curar a gente é instruído por ele. A sabedoria vem dele, o entendimento vem dele, a unção vem dele, tudo vem dele. Então, quando a gente se aproxima dele, que passa a reconhecer ele, a nossa vida muda de uma maneira extraordinária. Verdade. É de um jeito, Fernanda, a minha vida se resume antes e depois. Porque eu tinha marcas que eram latentes,
Mas ninguém percebia, ninguém via, ninguém entendia. A gente não sabe expressar como deve e muitas vezes a gente toma algumas atitudes que por estar ferida, a gente fere. Por estar ferida, a gente toma atitudes que não agrada a Deus nem agrada às pessoas. Só que nem a gente mesmo sabe e percebe por que a gente toma aquele tipo de atitude. Mas é porque a ferida está latente ainda, ela está viva, sabe? Está dentro, está aqui, ó. Ela tem hora que borbulha, ela ferve de um jeito que você não sabe nem para onde ir, nem por onde começar. Verdade. Você fica... Olha, quando eu ia nas igrejas, sem ser evangélica, eu ficava assim... Que amor é esse que as pessoas falam? Ah, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu falei, gente, que Jesus me ama? Que amor é esse? A minha vida é só amargura. Olha, eu andava de carro, eu tinha vontade de abrir a porta e me jogar lá embaixo. Eu andava no meio da rua, a vontade que eu tinha de um carro me atropelar e me matar. Eu andava por aí, a vontade que dava, Fernanda, eu não queria morrer. Eu queria acabar com aquilo que eu sentia aqui dentro. Porque eu não conseguia saber o que era amor. Não... Ah, mas tua mãe te dava amor? Dava, meus irmãos me davam amor? Dava. Mas a marca era tão profunda de quem me feriu, a marca era tão terrível, e ela não tinha sido cicatrizada ainda, amiga. Não tinha havido a regeneração das células. Só Deus tem o poder de curar, mas certamente conta conosco para manifestar seu poder em amor pelas vidas. Exatamente isso. Exatamente isso. Por isso a necessidade de sermos curados, de se permitir ser curada. Ai, pastora Érica. Quando você falou assim, Fernanda, vamos fazer uma live. Eu falei, curadas para curar, tinha que ser cicatriz. Eu escrevi o capítulo 6 do meu livro após uma grande cirurgia. Meu Deus. Após eu ganhar 57 pontos na barriga. Fernanda. Uma enorme cicatriz. Eu já estava escrevendo meu livro antes disso acontecer. Mas após o livro, eu estava no capítulo 3. Mas me ajudou a escrever o capítulo 6, que era Novas oportunidades surgirão. E eu escrevo, logo no começo do capítulo, uma frase da Clarice Correia que diz assim: somos diferentes, sentimos de forma diferentes, temos experiências diferentes, temos cicatrizes diferentes, e é isso que faz com que cada pessoa seja única e especial. Você estava relatando que aquilo te provocava tanta dor que você reagiu de uma forma. O interessante é que as pessoas querem que todos tenham a mesma reação mediante uma ferida. Peraí, eu vou botar aqui o nome do livro da Fernanda e quem quiser o livro dela, eu vou encomendar com ela, tá, gente? Eu estou até com o banner dele aqui, ó. Qual o nome do livro? Do dia do lançamento. É Jesus, Minha Maior Oportunidade. Então, é o que você falou. Eu senti algumas coisas. Aqui diz, sentimos de forma diferente. De repente, eu cortar o meu dedo com uma faca, eu não vou sentir tanto. De repente, para você, a dor é maior. E as pessoas querem botar o nível da dor igual para todo mundo. Todas nós temos uma reação diferente. E, às vezes, a reação em relação à dor, as pessoas querem impor. Não, você não pode sofrer desse jeito. Você não pode fazer dessa forma. Cada um tem uma dor e tem um tempo de cicatrização. Isso. O tempo da minha cicatrização pode não ser a mesma que a sua. O tempo da minha cicatrização pode ser totalmente diferente do que o seu. Então, isso é muito interessante. No livro, eu falo que a gente tem uma expectativa para a virada do ano. Isso a gente viu bem em 2020. Aquela expectativa que 2020 é o meu ano. Né? E aí aconteceu um ano e aí o povo ficou frustrado. Na verdade, essa expectativa tinha que ser a cada raiar de sol. Porque cada dia é um dia de oportunidade. Na verdade, nós temos 365 dias de oportunidade.
Nós temos 8.760 horas de oportunidade. Olha Então, isso. aquilo que estava me ferindo, aquilo que está me machucando, aquilo que está quebrado, aquilo que está aberto, amanhã pode não estar, pode já estar cicatrizado, e a gente tem que crescer com essas cicatrizes. Em Jeremias, capítulo 18, a gente fala muito como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou-se fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do Senhor. A cicatriz é uma oportunidade nova. Eu botei 2 frases no meu livro que eu vivo isso. A cicatriz é uma nova oportunidade. Se a gente olhar a cicatriz como tristeza, a gente sofre. Mas se a gente olhar a cicatriz como uma nova oportunidade... Como um degrau. Isso! Eu botei lá, cicatriz significa eu sobrevivi. Aleluia. A cicatriz significa eu sobrevivi. Aquilo que eu passei... Uma nova oportunidade. Foi porque eu sobrevivi. Então, se eu sobrevivi, eu tenho muito para fazer. Não é para ficar chorando com a cicatriz que ficou. Não. Cicatrizes conta história. Muito. Cicatriz conta história. Eu tenho uma cicatriz na mão que eu caí quando era pequena. Minha tia, no terreno atrás, estava fazendo obra e antigamente se quebrava bem o terreno, botava umas pedras para o alto para depois jogar o cimento. E eu fui correr, bati com a mão ali para mim não bater o rosto e furou. E eu levei 3 pontos. Eu não lembro o detalhe da dor porque já tem tempo. E isso é muito interessante que com o tempo, a cicatriz, você até esquece um pouco a dor, né? Até você esquece a dor, não lembra mais. Não lembra. Aquilo que você sofreu. Mas eu lembro da história. Eu lembro que meu tio quis me acudir, porque antigamente não era tão fácil assim com carro, né? E ele foi pro meio da rua, começou a gritar, minha mão sangrando, ele botou uma toalha, ele me pegou no colo e correu comigo no colo, da casa dele até o hospital, já que não tinha carro na rua. Olha então isso. Eu só lembro dele como um herói. Meu então, Deus. As cicatrizes contam história. Eu tenho a cicatriz que eu tive na barriga, que também conta uma outra história. Só que interessante que eu estava pensando é que as cicatrizes contam história, mas quem te feriu não gosta que você conte a história. Olha aí, meu Deus do céu! Né? Sabe por quê? Como? Porque também ainda não foi curado, não se permitiu ser curado. Quem te machucou não gosta que você conte a história. É isso. Quem te feriu não quer que você conte a história. E aí eu vou trazer isso não só para o pessoal, homem, mulher, amiga, vizinho, parentes ou gente do... Não, eu vou trazer isso para o inimigo. O inimigo não quer que a gente conte a história da nossa cicatriz. Só que existe uma história em cada cicatriz. Existe uma história. Feridas deixam cicatrizes. Cicatrizes são memórias. Memórias da dor, mas não mágoa. É isso. Mas não a ferida aberta, né? Então, a ferida deixou a cicatriz tem memória, mas ela não pode deixar a dor. Acabou a dor. Acabou. E cicatriz tem uma coisa interessante. Ela tem identidade. Quem não lembra de Tomé? RG, se eu né? não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estão os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não vou crer. Cicatriz tem identidade. Se a gente ficar sabendo de um incêndio, algumas pessoas estavam lá no incêndio, alguns corpos podem ser identificados por cicatrizes. Exatamente.
Então, cicatriz tem identidade, a tua cicatriz tem identidade. Só que a gente sofre e tem medo de e quer esconder a cicatriz. E muitas das vezes, a cicatriz ela fala por si só. E ela tem que falar. Aí a gente lembra de uma parábola que Jesus deixou para nós, que se encontra em Lucas, no capítulo 10. A do bom samaritano. Bom samaritano. Atou-lhes as feridas. Isso. Cuidou, tratou, estancou o sangramento. E olha que interessante, como que foi essa cura? Ele derramou azeite e derramou vinho. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava preparando para essa live? Duas coisas que a cicatriz ela tem. A ferida foi tratada por duas coisas que Deus já passou em nós. Azeite e vinho. Azeite é unção. Aleluia. Cada ferida cicatrizada é unção de Deus na minha vida. Cada ferida cicatrizada é unção de Deus na sua vida. E outra coisa, vinho. Vinho significa alegria. Na hora da dor a gente não pensa assim. A gente não imagina assim. Mas isso vai trazer alegria para você. Lá na frente. E nessa passagem, a gente vê que as nossas cicatrizes são símbolo do cuidado, da restauração de Deus em nossas vidas. Então, não esconda a sua cicatriz. Não tenta esconder, não. Sabe por quê? Porque ela mostra o cuidado de Deus na sua vida. Ela mostra a glória de Deus na sua vida. Ela dá unção para a sua vida. E ela traz alegria para a sua vida. E é uma oportunidade de você contar a sua história, né? Com certeza. Quem tinha que cuidar daquele homem que estava ferido? O samaritano? Quem tinha que curar? Quem tinha que cuidar? Quem tinha que estancar a ferida? Aí Jesus ensina. O sacerdote não fez. O líder espiritual não fez. O levita não fez. Quem é o levita? O pessoal, é o adorador, é o cantor. Não. É o responsável pelo culto. É isso. É aquele que leva as pessoas para o culto. Ele também não curou. Quem curou? O samaritano. Aquele que as pessoas tinham como vil. Como qualquer um. Então, curadas para curar. São mulheres que foram feridas. São mulheres que a ferida doeu. Mas houve uma cicatrização. Houve uma cura da parte de Deus. Ele derramou unção nessas mulheres. Ele derramou alegria nessas mulheres, mesmo com a cicatriz que elas carregam. É isso. E essas mulheres agora curam outras. Nessa parábola, Jesus termina falando assim: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então, nessa live, quem tiver aí que está ferida, deixa o Senhor te curar. Se você está doendo, está sentindo a dor da traição, da mágoa, do ressentimento, deixa o Senhor curar, porque Ele vai curar. Ele vai curar. Ele vai passar o azeite dele, Ele vai passar o vinho dele. Mas quando Ele te curar, mulher, quando Ele te curar, é para você ir e fazer o mesmo. Ir e fazer com outra. Porque o que a gente outra. Para lá na frente encontrar alguém que tem a mesma marca ou pior do que a nossa. Isso aí. E nem todo mundo, como você falou aí. Eu não tenho a cicatriz igual a sua. Não. A minha cicatriz é de um jeito, a sua é de outra, mas é uma marca. A minha marca pode ser a da humilhação, a da decepção, a da traição, a da indiferença,
e da perda. São várias marcas, várias cicatrizes. E, Fernanda, você está falando aí? Eu tenho um episódio na minha vida sobre... Deixa eu ver aqui qual desses aqui. A indiferença. A indiferença, para mim, é muito horrível. Eu não gosto desse sentimento. Não gosto que façam isso com as pessoas, eu não gosto. Eu fico muito chateada. Quando tratam a pessoa de uma maneira assim, que denigre a imagem dela. O pessoal me chama de justiceira, mas não é isso. É porque eu não gosto. Eu não gosto que sejam indiferentes, que tratam a pessoa diferente. Para mim, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Independente de classe social, de cor, de raça, religião. Eu não trato ninguém diferente. E não gosto que tratem perto de mim. E em algum período da minha vida, eu tinha um problema, Fernanda, de aceitação. Minha mesmo, aceitação pessoal. E ficava buscando certificados. Curso daqui, curso dali, não concluía nada. Não terminava nada. Falava, Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para mim. Não entendia o porquê. E um dia eu fui numa ministração numa igreja lá em Austin. E um missionário veio de Curitiba ministrar nessa igreja. E no final do culto eu tenho esse hábito, gente. Eu tenho esse hábito. Nem todo mundo tem, mas eu tenho. De ir falar com pregador, com palestrante no final. Eu não sei te explicar, não. Eu gosto de fazer isso. E eu e meu esposo falar com ele, como a palavra foi rema, foi uma benção. Para abençoar o ministério dele, né? O cara veio de longe, Curitiba, tal. Que até o pastor Léo virou nosso amigo. Passou uma semana na nossa casa, que não tinha onde dormir no Rio. É assim. Quando eu conversei com ele, ele olhou para mim, Fernanda, e disse assim: escuta, gente, o que eu vou falar agora, que isso é muito sério. Ele olhou para mim e falou assim, parecia um ogro ele, que tem uma barba desse tamanho, tomara que ele assista a live. E ele olhou para mim e falou assim, ô pastora, quem falou pro senhor que eu sou pastora? Que eu tinha esse problema, né? Aí Deus falou para mim que a senhora é pastora. Só que ele mandou perguntar para a senhora qual é a necessidade que a senhora tem de ter um certificado. Fernanda. Falei, gente, quem é esse homem? Eu não contei minha vida para ele. A senhora busca, busca, busca e não vai achar. Porque o que Deus tem para a senhora é infinito, tal. Começou a falar. Aí eu falei assim, não, mas eu quero ter um certificado, eu quero ter um diploma. Aí ele, mas enquanto você estiver buscando por querer, porque você quer, para mostrar para alguém que tem, que você quer um certificado para botar no quadro, a senhora não vai conseguir nada, porque não é essa motivação que Deus tem para a senhora. Eu falei, ué, meu Deus, mas todo mundo tem informação, por que eu não posso ter? Aí ele olhou para mim e falou, e quem disse que a senhora não tem informação? Eu falei, que informação que eu tenho? Eu não tenho informação nenhuma. A senhora tem a formação a mais difícil que tem. Eu falei, o que foi? Ele olhou para mim, muito sério, e falou assim, olha, muitas pessoas são graduadas, a graduação delas é mestrado, doutorado, se forma, né? Mas a senhora, a sua graduação são as suas cicatrizes. Meu Deus. Fernanda, pensa numa mulher que já chora, né? Mas eu chorei muito. Muitas pessoas buscam ter o que a senhora já tem, ó, há muito tempo. E a senhora não valoriza o que Deus já te deu. As suas cicatrizes são marcas profundas na sua alma. Suas cicatrizes são marcas terríveis, mas que o Senhor passou contigo por todas elas. Todas elas o Senhor esteve contigo. E hoje a sua formação, a senhora é graduada, mas é através das suas cicatrizes. Deus vai te dar, sim, uma formação, mas quando a senhora entender o propósito. E quando a senhora buscar uma formação para poder mostrar alguma coisa para alguém, a senhora não vai conseguir nada.
Mas quando a senhora entendeu o propósito de ter uma formação, aí a senhora conquista. E verdadeiramente, Fernanda, Deus abriu meus olhos, abriu assim um leque enorme na minha mente. Eu falei, Deus, é tudo para o Senhor. Se não for para a tua glória, se não for para o teu louvor, eu não quero. E teologia eu tentei 500 anos, ó. Termino agora esse ano. E vou fazer psicanálise clínica. Por que eu vou fazer psicanálise? Não é para mim, é para me capacitar, para ajudar ainda mais a curar quem quer curar, quem quer ser curado. Entendeu? Isso sim é um propósito de Deus para a nossa vida. Então, como você falou, quem está assistindo, que estiver precisando de cura, conhece alguém, sabe? A gente tem que se unir para ajudar a curar. O nome do meu projeto é Princesas Curadas. Cada uma que chega, sabe, tem uma história, mas nenhuma delas se conforma em viver assim sempre. Sempre querem mais, têm buscado mais, e a gente aprende uma com a outra. Né, Fernanda? É isso. Angélica, quando eu escrevi esse livro sobre oportunidade, eu realmente vejo isso. Uma cicatriz é uma oportunidade. Quando a gente fala isso, as pessoas não entendem. Não entende. Eu, quando fui parar no hospital, que eu tive uma cicatriz de 57 pontos, né? Uma cicatriz bem grande. Na verdade, eu escrevo isso no livro. Eu não só tive uma cicatriz na barriga, eu tive uma cicatriz na minha alma. Eu já tinha algumas situações na minha vida que precisava ser curada. Então, quando eu fui parar no hospital, eu realmente deixei o Senhor curar. Porque às vezes a gente diz que está deixando o Senhor curar, mas a gente não está deixando. Não está. Fake e aí, news. quando a gente realmente entrega de verdade, Ele cura. Aleluia. E Ele cura de uma tal forma que as pessoas que estão em volta não entendem como você lidar com aquele que te feriu. Não entende como você lidar com a situação que te magoou. Não consegue entender como você consegue estar de pé. Acha que você é um personagem, mas você não é um personagem. É porque simplesmente você deixou o Senhor curar. Eu tenho algumas frases que eu boto no Facebook, tem uma que eu botei e que é uma verdade. Eu até anotei. O insucesso é apenas a oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Aleluia. Todos os meus erros até aqui, todas as minhas dores, todas as cicatrizes, é simplesmente Deus me dando sabedoria, inteligência para começar de novo. Deus sempre começa conosco de novo. Sempre. E as pessoas botam a cicatriz como um fim de uma história. E não é. A cicatriz não é o fim de uma história, é o começo de algo grande que Deus está fazendo na nossa vida. É verdade. E eu vejo isso principalmente depois desse episódio que eu passei no hospital. O que você operou, Fernanda? Eu tive um cisto ovariano de forma gigante. General. Minha mãe teve ele também, 12 quilos. O meu foi 15. Jeová na terra. Enorme. E assim, o médico, quando nós fomos para o hospital e ele falou a situação, ele disse assim, existe vários casos. A gente pode não operar e ela vai morrer, porque ele já está morrendo dentro dela e vai dar infecção generalizada. Mas a gente também pode abrir e ele está acoplado em algum órgão que não dá para tirar. E aí também ela vai morrer. Ou então a gente pode abrir, o oxigênio entrar e ele já estourar. E aí não tem jeito. Minha mãe já teve é essa infecção generalizada. Mas existe o caso. Meu Deus. 1%zinho
da gente abrir e conseguir te remover ele por inteiro. E foi o que aconteceu. Aleluia! Glória a Deus! 2 minutos, 2 segundos após a retirada dele, com oxigênio, ao tirar ele por completo, ele estourou. Deus cuida da gente em detalhe. Mas é o que eu falo, aquilo dali tudo foi um processo que Deus queria trabalhar em mim. Trabalhar em situações que eu já vinha vivendo há muito tempo. Então hoje, certas situações acontecem, ou feridas maiores acontecem, ou tão grande quanto aquela, mas eu já deixei o Senhor me curar. Aleluia! Eu já deixei o Senhor passar o azeite dele. Eu já deixei o Senhor passar o vinho dele. Então hoje, isso me traz unção, porque o azeite é unção, e isso me traz alegria. Eu sempre falo e conto que um momento muito triste da minha vida, onde eu passei algumas traições, porque traições é de várias formas, né? E de vários níveis. E eu comecei a questionar o Senhor numa noite e eu falei, Senhor, por que tanta traição? Será que eu mereço? De tantas áreas, de tantas pessoas? E eu fui citando o nome. E Deus falou para mim assim, na noite que eu fui traído, eu tomei o pão e eu dei graça. Ele quis dizer, eu estava sendo traído e eu continuei fazendo a minha missão. E ali eu entendi que mesmo a gente passando certas situações, a gente tem que continuar a nossa missão. Sim. E olha que interessante, ele diz assim, eu tomei o pão, peguei o pão, ergui, dei graça e parti. Ele ergue, ninguém entende. Aleluia. Ele ergue, ele dá graça para você se sustentar certas situações que você não ia sustentar sozinha. Ele te dá graça para ele te partir. E hoje, você é partida. Quando você cura alguém, ajuda na cura de alguém, você foi partido. Você foi pão que alimentou. Então, as cicatrizes na nossa vida não é para tristeza. São oportunidades de Deus trabalhar em nós. Nos curar verdadeiramente. E quem se deixa ser curada, valoriza curar o outro. Isso é muito importante. Eu vejo pessoas com muita facilidade de ferir o outro. Nossa! Com muita facilidade de ferir. Gratuitamente. Algo assim, chega a ser idiota a atitude de algumas pessoas. E eu, como eu te falei, né, eu não gosto de ver isso. E às vezes eu pergunto, por que você faz isso? Qual é a necessidade de você fazer isso com essa pessoa? Ah, é isso mesmo. Não, não é isso, não. Isso é feio, isso fere, isso magoa a pessoa. E essa não tem nem sentimento, não sente nada. Eu falo, meu Deus. Hoje mesmo eu trabalho com muitos homens, né? E a gente sempre fala de casamento. Porque eu sou chata pra caramba. E eu falo, gente, quem disse pra vocês que mulher nasceu pra sofrer, pra ser empregada doméstica? Quem que iludiu vocês a essas coisas? Mulher não tem que apanhar, mulher não tem que sofrer e nem ser humilhada, muito menos traída. Pelo amor de Deus, não faça isso. Corta, que chega me dá falta de ar. Até que aquela não toca, nem vem, toque e vem o bálsamo. Amém. Sabe, eu tava hoje falando sobre isso, Fernanda. As pessoas acham que as outras têm que sofrer, têm que ser humilhada, têm que ser maltratada. E às vezes é troco de nada. Na verdade, às vezes a pessoa... um prazer que a pessoa tem de humilhar a outra, de inventar fofoca.
Às Sabe, vezes é para se sentir melhor. aí pegou. Machucando outra, a pessoa se sente superior. Porque, na verdade, é ela que está com problema. Ela se sente inferior. E aí, ela machucando o outro, ela fica feliz. Era Faraó e o povo hebreu. Faraó tinha medo do povo hebreu, o povo hebreu tinha medo de Faraó. E quem tinha mais força? Era um povo enorme, mas que temiam um homem. Aquele homem com medo do crescimento do povo de uma maneira assim extraordinária. Meu Deus do céu, muito sério isso, muito sério. Às vezes, só de ver a unção na nossa vida, as pessoas já nos ferem. É isso. Às vezes, de ver um amor de Deus por você, as pessoas já te ferem. Às vezes, por ver a tua intimidade com Deus, o povo já te infere. Então, eu vejo muito isso em relação a certas situações que eu tenho aprendido. Olha, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, gosto de falar, gosto de brincar, mas como a vida tem me ensinado. Porque nem todo mundo merece conhecer o nosso lado simples. Tem pessoas que a gente tem que conviver com elas o tempo todo armadas. Nossa! E isso é muito triste. Isso cansa, Fernanda, isso cansa. Se esgota. Ai, meu Deus. Falei isso com meu esposo ontem. Eu falei, eu tô cansada de provar para determinadas pessoas quem eu sou, o que eu sou. Eu cansei de não vou fazer mais. Cansei. Pessoa que vive comigo há tanto tempo e não acredita em mim ainda? Ah, não, chega. Ih. Eu falei isso na live com a Elaine, Sacramento, eu dei um exemplo para ela. Eu falei, amigo que é amigo, eu não tenho que ficar provando toda hora que eu sou amigo. Poxa, não, exatamente isso. Chega, não tem que provar nada. Se eu tenho que ficar provando toda hora que eu sou amigo, então você não me tem como amigo. Né? Ah, chega, cansei disso. Então tem pessoas que a gente tem que ficar provando. Não dá, não dá. Já a gente dá sinais, prova, comprova, aí a pessoa ainda assim vem, aparece um outro e ela acredita no outro e duvida de você. Isso me feria demais, demais. Olha, eu chorava muito. Hoje em dia eu tava falando com meu esposo, ó, acabou, chega. Sem expectativa, sem decepção. Porque, infelizmente, a gente cria, assim, expectativa assim. Ah, não é no homem, é em Deus, tal. Não, é no homem sim, porque você convive com o homem, como é que você não vai criar expectativa nas pessoas? Claro que vai criar. Lógico que vai criar. Só que essas expectativas, elas são frustradas algumas vezes. Porque não é porque você faz que todo mundo é capaz de fazer. Porque tem atitude que você é capaz de tomar, mas não exija do outro. Porque o outro não tem a mesma visão, não tem o mesmo coração, não tem o mesmo entendimento. Não é igual a você. Então entenda que a outra pessoa vai ter atitude diferente. Vai ter atitude, às vezes, que não vai te agradar. Não adianta. Não tem como a pessoa ser igual a você. Então quem tem que guardar o coração somos nós. Quem tem que não criar tanta expectativa nos outros somos nós. Para não ter decepção. Sem expectativa, sem decepção. Simples assim. É fácil? Não, claro que não é fácil. Lógico que não é fácil. Eu não estou aqui ensinando, tem cartilha, gente, para isso. Isso é diário, é uma prática, é um exercício. E isso é para o nosso bem. Não é só para o bem do outro, não. É para o nosso bem. Vou terminar aqui. Abigail, ela poderia ter deixado Davi matar geral. Ia matar Nabal e mais um bocado de gente. Não, mas essa não era a natureza dela. Era a natureza de Nabal, mas não a dela. Talvez se fosse ao contrário, ele deixaria Davi matar ela. Mas ela não, então não é a natureza dela. Entenda. Se você deu amor, deu carinho, abençoou, ajudou e a pessoa não aproveitou, o defeito não é seu, o defeito é do outro. Isso. Não soube aproveitar,
A fila anda, passa a vez para outro, gente. Não, e tem um histórico. Quando eu falei que a cicatriz conta história, tem histórico. Se a pessoa que já vem ferindo muitas pessoas, entendeu? Se é uma pessoa que já está acostumada a machucar alguém, nossa, né? Então, para que você vai perder tempo com isso, né? Desse jeito. Você que não pode ter um histórico de ficar machucando os outros, de ficar ferindo os outros. Para quê? Né? Porque uma coisa que não combina, Jesus e pessoas que ferem. Jesus já ensinou bem mesmo. Né? O bom samaritano ali é a tipologia do crente, mas é a tipologia de Cristo. Verdade. Né? O Cristo que sara, o Cristo que cura, não que fere. Isso aí. Não que machuca. E uma lição, não que simplesmente uma lição corta. tremenda que ele deixa nessa história. Porque o samaritano, se você ler uns capítulos anteriores, rejeitaram ele, não deixaram ele ficar na cidade. Só que ele vem contando que existe samaritano bom. Nem todos são ruins. Ei, ó, poderia todo mundo ter parado, mas quem parou foi um samaritano. É isso. Pessoas eram para fazer e não fizeram. Não fizeram. Passou a vez. Então eu vejo assim, as cicatrizes, é o que eu comecei falando, cicatrizes sim. E cicatrizes é para mostrar, sim. Cicatriz é uma oportunidade de mudança. Cicatriz é dizer eu sobrevivi. Mas ferida não. Isso. Enquanto tiver ferida, enquanto você está sentindo dor, está ferida. Enquanto a dor ainda te machuca, está ferido. Então você tem que pedir ao Senhor para Ele cicatrizar. Para Ele te curar. Ele verdadeiramente. Aí você consegue ser uma princesa que cura, né? Né? Então, quer dizer, não é todo mundo. Todo mundo quer ser princesa, mas será que é princesa que cura? Ó. É muito sério isso, gente. Nossa. E eu sou braba, tá, Fernanda? Eu sou braba. Eu sou chata. Duvido, você é amorzinho. Você é coração. Uma coisa que eu não aceito é alguém falar de alguém sem eu ouvir a outra pessoa. Tá. Eu sou braba. Eu tô falando isso porque às vezes tem esposa, vem conversar comigo. Ó, mete o marido no marido. Aí eu, opa, e o marido? Será que ele é só ruim? Não, você é uma santa. E vice-versa. Homem às vezes vem reclamar da esposa, calma aí, vamos conversar, vamos aqui entender. Porque não dá pra gente tirar as conclusões ouvindo só uma parte. Temos que ouvir, pastora Angélica é maravilhosa. Vocês que são. Eu tô falando, ela é uma amorzinha, ela tá dizendo que não. Sou braba. Fala, amiga, pode falar. Não, então, assim, em relação a vai acabar nosso tempo, hein? Em relação a casais, eu lembro muito de uma ilustração. Toda a história é igual moeda, tem dois lados. Tem dois lados. Né? Mas assim, e por causa disso, muitas pessoas estão feridas, estão machucadas, né? Porque simplesmente tem que ficar provando que não é aquilo, ou que deixa de ser. Então, isso tem que mudar. Deixa a ferida falar por si só. É o que eu falei, cicatrizes conta história. A cicatriz vai contar a história. Quem perdoa tá perdoado. Tem mulheres traídas que perdoei o marido. O marido não pode ir na esquina. Foi aonde? Tá com quem? Tá com a outra? Tá falando com quem no celular? Não, isso não é curado, gente. Isso não é estar curado. Em nome de Jesus. Curado é curado. Só fica a cicatriz. Para se lembrar do que Deus te curou. Fica lá a cicatriz e você não esquece. Mas quando você se lembra, você não tem mais dor. Então, a cura é total. Não tem essa história de que tô meia curada, meia boa.
perdoei meia coisa. Não, não tem isso. Com Deus, ó, é sim, não, não. Tem casos que você perdoa e a pessoa nem valoriza o perdão que você doou, né? Tem isso, E claro que depois tem. que você doa o perdão e a pessoa não valoriza. Mas Mas porque a quem pessoa não se ganha? arrependeu. Quem ganha é quem perdoa. É isso. Quem ganha é quem perdoa. E assim, quando eu falei que o Senhor derrama o azeite, ele derrama a unção, há uma diferença na vida da pessoa que perdoa e da que não perdoa. Há uma diferença de unção. É notório a unção daquela que foi deixada cicatrizada por Deus e aquela que está com a ferida exposta. É isso. Então, a unção mostra. E a unção não é gritar, não é Não. mostrar poder, não. Há uma diferença. As pessoas notam. Entendeu? Não precisa Verdade. você esconder nada a ninguém. Eu ouço muito. Muitas das vezes eu falo para mim mesmo sobre Neemias. Neemias não se preocupou em responder nada para ninguém. Ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa, e dentro daquela tarefa, ele não cedeu, e Não. muitas pessoas tirando conclusões em relação a ele, mas ele tinha uma meta. Então, a sua meta tem que ser superior a qualquer questionário que estão fazendo sobre o seu respeito. E a unção na vida de Neemias respondeu por ele. 52 dias a obra pronta, né? Então, uma obra que não iria terminar tão cedo. Então, as pessoas vão ver os projetos sendo concretizados na sua vida. Como você Aleluia. falou antes, eram tantos projetos que eu tinha e não conseguia concretizar nada. Sabe A quando é que a gente motivação é consegue rápida. concretizar? Quando o Senhor já nos tratou e a gente consegue chegar. Isso aí. Porque se Deus não abre, você não entra. Você pode bater, você pode forçar portas, mas você não entra. Desse Então, jeito. a unção vai fazer a diferença. E outra coisa, o vinho. A alegria da salvação, gente. Aleluia. A maior alegria na minha vida tem que ser a minha salvação. A maior conquista na minha vida tem que ser a minha salvação. Por isso que o título é Jesus, minha maior oportunidade. A minha maior oportunidade não é os benefícios e o bem que eu posso arrecadar nessa vida. A minha maior oportunidade é Jesus. Então, a minha maior alegria tem que ser a minha salvação. Com ferida, com traição, com injustiça, com luta, com peleja, não importa. Eu tenho a minha salvação. E ela, ninguém tira. Só eu. É exatamente. O que me separará do amor de Deus? O que me separará? Nada me separa. Então, a alegria tem que fluir dentro de você. A alegria da sua salvação. Aleluia. Vai acabar, hein? Eu louvo a Deus. Falamos muito, hein? Mas eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo aí, que estão na sua casa, às vezes ainda estão sofrendo, que a ferida ainda está no finalzinho da cicatrização, né? Ainda sangra um pouco. Fica tranquila. Se você tem um Senhor como curador, Ele vai trazer o bálsamo para a sua vida. E você vai usar tudo isso que você está passando como exemplo. Você vai poder mostrar sua cicatriz, como a minha, né, na mão, e somente lembrar dos momentos bonitos dentro daquela situação. É isso. Eu não me lembro do momento que eu senti a dor, eu não me lembro da mão furada, eu só me lembro do meu tio correndo comigo nos braços. Desse jeito. É igual no período que eu fiquei no hospital. Eu lembro ainda dos aparelhos, eu lembro da situação do hospital, eu lembro de tudo isso. Mas eu lembro também
que a partir desse período o Senhor agiu na minha vida profissional. Eu lembro também meu pai o tempo todo comigo, cuidando de mim. Ele está assistindo essa live, né? Então, eu lembro de coisas que me marcaram. Seu pai é uma bênção. Que é importante. Ele é uma E bênção. isso que é importante, né? Deus, ele trabalha de forma tremenda. Então, deixa, mulher. Deixa o Senhor te curar por completo. Isso aí. E vai ter unção sobre as suas cicatrizes. Vai ter vinho, vai ter alegria sobre essas cicatrizes. Glória a Deus. De repente, no momento, você não está vendo. Como o Senhor falou a Pedro, o que eu faço hoje, tu não entende. Vai entender? Mais tarde. Mas você vai entender. Essa palavra eu quero deixar para essas mulheres. Quero te agradecer a oportunidade. Homens também. Ah, tem homens aí, meu pai também está aí, tem outros homens, né? Mas então, eu quero te agradecer, quero agradecer a oportunidade que você me deu de me chamar para essa live. Uma honra, amiga. Deus sabe que eu, assim, só o Senhor mesmo para fazer essas coisas, né? Mas estamos aqui para servi-lo, aprender cada dia mais para como podemos servi-lo, né? 2020, tanta expectativa do povo. Obrigada, mas quantas pessoas estão vivendo milagre no meio disso tudo? Muito. Eu comprei minha casa própria, gente. Olha isso. No meio da pandemia. Então, Deus ainda age nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus vai agir na nossa vida. Fernanda, dá um sorriso aí para fazer um print. Já fiz. Não vai acabar aqui, a gente não vai ver. Vamos orar rapidinho? Tá acabando? Vamos. Só eu quero mandar um beijão aqui, ó, pro meu pai, pros meus amigos que estão aqui, Ariane, pastora Tânia, alguns nomes que eu vi, porque agora não tá mais aparecendo aqui para mim. Então eu quero mandar um beijão para Aurelice, todo mundo que está aqui conosco nessa live, meu primo Eduardo, que é professor de História. E eu quero fazer um convite a todo mundo que está nos ouvindo aí na live. Para o dia 21, Café de Gala, lá na Mansão Menezes. E dia 9 de outubro, o nosso culto com a Lucinha, né, da Aliança. Então, nós temos 2 grandes eventos aí. E agora estamos começando a divulgar também aí o evento da Escolhidas. Mas já, rápido, acabou essa live, já me chama, já faz a sua inscrição para o dia 21 agora de setembro. E aí a gente vai anunciando os próximos. Isso aí. Tá bom? Vai ser uma benção. Vai ser. O negócio é crescer, é se curar para curar também, né? Isso aí. Porque não é só e faço mesmo. Não é só cantar. É dizer assim, eu sobrevivi. Amém? Vamos orar? Amém. Gente, se cair, tá? Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo que entrou aqui. Essa live vai ficar salva no direct, no IGTV. Deus abençoe. A pastora Tânia tá botando aí o telefone do Café de Gala, dia 21 de setembro. Isso aí. E no dia 9 de setembro, que é uma sexta-feira, na igreja da pastora Érica Menezes, vai ter o encontro da Aliança, tá? Uma benção. Jorginho de Xerém, Helena Raquel, Lucinha Rocha. Érica tá aí, Érica entrou. Eu vi no comecinho a pastora Érica aí. Ela falou aí, beça. Aí a gente vai estar lá numa sexta-feira pela manhã, vai ser glória. Pode chamar a gente aqui que a gente atende vocês, tá? Um beijo, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Tu és o nosso médico, nosso cirurgião plástico. Tu que cuida das nossas feridas inteiras e as externas também, Pai. Porque, ai de nós, se não for o Senhor, se não for a sua misericórdia. Obrigado, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Abençoa tuas filhas, os teus filhos que entraram aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Segue a Fernanda. Obrigada, amiga. E me segue lá e me pergunta como pegar o livro dela. Tá? Tá bom. Beijo. Beijo.